Oi, gente! Tô gravando de noite hoje. Foi difícil gravar durante o dia. Na verdade, eu tava um calor insuportável, não conseguia ficar aqui na sala. Então, hoje a gente vai gravar um daqueles vídeos mais voltados pro pessoal que escreve, pro pessoal que quer escrever, que é algo que vocês me pediram desde que eu fiz aquele vídeo sobre mapa mental. Se vocês não viram o vídeo de mapa mental, eu vou deixar aqui embaixo, já que eu não tô conseguindo colocar as tags em cima, o link. Mas em suma é o seguinte, depois que eu faço aquele mapa mental, colocando os nomes dos personagens, dos protagonistas principais e palavras que façam eu construir o roteiro, justamente por isso que eu faço o mapa mental primeiro, porque aquelas palavras que eu uso ali como referência para aquele livro, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, vão ser as palavras que eu vou usar como base para fazer o roteiro, né? Que é o segundo passo que eu dou ali na construção da minha história. Por que eu não escrevo sem roteiro? Porque eu me perco. Se eu sou uma escritora prolixa, que tem grandes capítulos, que tem grandes histórias, eu sem roteiro, eu faria simplesmente uma epopeia. Então, para evitar isso, para evitar que eu me perca, para evitar problemas de continuidade, para evitar chegar em um capítulo que eu fique simplesmente, e agora, o que é que eu faço? Eu tenho um roteiro de tudo. Do que acontece em cada capítulo, do começo ao fim do livro. Muda, tá? Muda muita coisa, inclusive. Tem o A Mais Bela Melodia, que foi o meu primeiro livro, ele teve uma primeira versão de roteiro, e eu acho que parou na 12ª edição até o roteiro final. Então ele muda muito no decorrer, né, que você vai escrevendo a história, você vai vendo que precisa de algumas coisas, acrescentar uma coisinha ali, retirar um capítulo que possivelmente não ia ter muito fruto. Na verdade, a gente acrescenta mais coisas do que tira, pelo menos quando se trata de mim, eu acrescento mais coisas do que eu tiro em relação ao roteiro, tá? Em relação a capítulos. Mas, em resumo, eu vou mostrar pra vocês uma das minhas primeiras, acho que não foi a primeira, mas uma das primeiras versões da Mais Bela Melodia. Eu podia ter mostrado da Margem Vazia, que foi o que eu mostrei no mapa mental, mas eu acho que da Mais Bela Melodia a gente encontra mais diferenças, encontra mais detalhes, já que foi o primeiro livro que eu trabalhei. E eu vou mostrar pra vocês o roteiro que eu tô trabalhando do meu último livro agora. Claro que não vão ter não vou estar contando, né, para vocês o que é que tem nesse roteiro. É só o roteiro puro e eu mostrando para vocês o que é que eu coloco em cada parte deles. Se vocês tiverem interesse em receber esse material do roteiro, né, essa planilha limpa, coloca o e-mail de vocês aqui embaixo nos comentários que eu mando para todo mundo que me pedir, tá? Só colocar o e-mail que eu mando para vocês essa planilha limpa. Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora como é que eu faço. Então, eu queria mostrar de cima, sim, mas eu nunca consigo isso. Eu tô pra trocar esse tripé, eu tenho que comprar um tripé grande pra cá, pra poder fazer esse tipo de filmagem mais de cima. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês mais ou menos como é que a coisa funciona. Isso aqui foi um dos primeiros roteiros que eu fiz na Mais Bela Melodia. Eu usei essas post-its de panda que eu tinha guardado aqui, e uns amarelinhos que eu tinha. E saí escrevendo o que eu queria em cada capítulo. O primeiro capítulo seria o capítulo do incêndio. Vocês podem ver como ele é basicão, entendeu? Quando se trata de um dos primeiros que eu fiz. Só tinha incêndio. Eu sabia o que eu queria retratar aqui no primeiro capítulo, que era esse incêndio. Então eu não precisava de mais detalhes além disso. E tem o ponto de vista. Vocês estão vendo que aqui embaixo tem um Vzinho. E aí tem K, que é o de Klaus. Aí aqui a gente tem Vzinho, L, que são as questões dos pontos de vista. Então tem um resuminho do resuminho e o ponto de vista. Esse foi um dos primeiros que eu fiz, inclusive ele tá tipo plastificado aqui, tá? Acho que foi um papel contato isso aqui, ou foi uma fita adesiva, sei lá o que foi que eu usei. Eu sei que foi um dos primeiros roteiros que eu fiz. Eu queria que ele ficasse mais visual, que eu usava ele num muralzinho que eu tinha aqui em casa. Então ele ficava assim. Só que depois eu percebi que era muito exposto, tipo, eu não queria, tudo bem que as pessoas aqui em casa não têm muito interesse pelas coisas que eu escrevo, mas eu não queria que ficasse exposto para as pessoas da minha casa verem o que eu estava escrevendo, entendeu? Até para uma visita, um amigo que por acaso lê os meus livros, que chega aqui e saiba o que está se passando. E eu comecei a ter necessidade de escrever um pouco mais do que aquilo que estava ali naquele roteirozinho. Então, um dos últimos roteiros que eu usei foi esse aqui. Na verdade, esse aqui, eu não sei nem se é do primeiro. Deixa eu descobrir aqui. Não, esse aqui já é do terceiro livro, tá? Que é do Acorde Final.
Eu vou até diminuir aqui para vocês não pegarem spoilers muito da história. Mas enfim, a gente tem o número da cena, o POV, né? Que é a mesma coisa que o Vzinho daqui, que é a questão do ponto de vista. Eu trabalhava muito com nome de capítulos aqui nesse... A luz está batendo tão forte. Eu trabalhava muito com nome de capítulos. Uma coisa que eu não trabalho mais, eu parei de trabalhar. Simplesmente era capítulo 1, o que se passava na história. E enfim, aí aqui tem o nome do capítulo, que não uso mais isso, mas na época eu usava, o que se passa naquele capítulo, o que é que eu quero mostrar naquele capítulo e a data de realização do capítulo. Vocês podem ver que nem tá preenchido esse aqui, né? Porque tipo, eu começo e não sigo, né, meus roteiros. Mas enfim, basicamente na época o que eu usava era isso aqui. Comecei com ele assim. Aí depois eu comecei a sentir necessidade de ter eles mais escritos, assim, mais coisas, né, mais detalhes sobre o capítulo. Eu comecei a fazer ele assim, ele era todo digitadozinho, se bem que eu mudava muito, porque vocês podem ver por aqui, né, ó, eu tô colocando mais informações aqui do lado, enfim. Eles estão com um ok aqui, porque à medida que eu ia escrevendo eu ia marcando ok, em vez de colocar a data de realização. Enfim, era assim que eu trabalhava, e isso 4, 5 anos atrás. Hoje em dia, com esse novo livro, eu estou trabalhando com o roteiro nesse padrão. E, na verdade, foi o padrão desse livro que eu estou trabalhando e do livro anterior, que foi o Ainda Que Não Me Reste Nada. Eu já trabalhava com essa estrutura de roteiro. Então, eu tenho o roteiro. Aqui, normalmente, embaixo, eu coloco o título do livro. Aqui eu coloco, se você trabalha com nome de capítulo, você pode colocar o nome do capítulo. Eu só trabalho com numeração hoje em dia, então a numeração do capítulo. Normalmente eu trabalho com prólogos e epílogos, então normalmente começa com um prólogo os meus livros. E aqui eu tenho a questão do enredo. Aqui vocês estão vendo em vermelho, né? Tudo de importante que você vai colocar no capítulo tá aqui escrito. Tem que estar aqui, ok? E aqui o não esquecer. São pontos que são importantes para a continuidade da história. Então, se eu coloquei na história que o personagem usava óculos, é uma coisa que eu acho importante colocar aqui, porque às vezes a gente esquece que o personagem usa óculos. Não estou falando especificamente do protagonista, tá? O protagonista a gente costuma ter uma ideia muito fixa dele na cabeça, mas algum personagem coadjuvante que apareça ali e que você vá falar dele mais lá para frente novamente. Então é importante você colocar essas coisas. A questão do... Tá passando helicóptero aqui toda hora, minha gente. Então vocês vão ouvir barulho de helicóptero, é assim mesmo. A questão de que, por exemplo, eu tenho um personagem que não gosta de café. Era Lorena. Lorena não gostava de café. E é uma coisa importante de se anotar para você ficar lendo com frequência, para você absorver esse personagem com mais propriedade, porque é uma coisa que você eventualmente esquece. Foi uma coisa que eu esqueci quando estava escrevendo o primeiro livro. Então, eu colocava lá na frente que a Lorena não gostava do café. E aí, em outro capítulo, mais lá pra frente, eu fui ver que eu botei Lorena tomando uma xícara de café. Uma coisa que aparentemente não tem tanto importância. Mas quando você para pensar na questão do personagem, né, dessa propriedade do personagem, de fazer com que as pessoas acreditem no personagem que você está escrevendo, então isso torna-se importante. Se eu não fizesse isso, né, eu não lembraria. Então são coisas que eu acho legal você anotar. Um personagem diferente que apareça, um nome dele, ou o nome de uma... Esse livro que eu tô trabalhando agora, eu errei uma coisa, que foi o nome da mãe do protagonista. Então eu criei um nome pra mãe do cara. Normalmente essas planilhas com nome de personagens eu tenho todas no caderno próprio da história, depois vou mostrar pra vocês isso. E aí eu usei o nome da planilha, né, que eu tinha feito, da planilha do personagem, e depois em um outro capítulo eu criei simplesmente um outro nome pra mulher. Então, se eu não tivesse colocado aqui do lado o personagem fulana, e quando fosse, porque toda vez que eu faço um outro capítulo, eu revejo as coisas importantes a não esquecer. Quando eu vi aquele nome ali, eu falei, gente, eu criei outro nome para a mulher, foi quando eu fui consertar o nome dela. Por isso que eu deixo sempre essa aba. Essa aba, para mim, é uma das mais importantes hoje em dia, que é o que você não pode esquecer. O ideal é que ela seja maior, tá? Eu coloquei esse tamaninho aqui, mas vocês podem adaptar para o tamanho que vocês precisarem, porque normalmente a gente encontra muita coisa que a gente não quer que esqueça no capítulo. Vamos continuar aqui, tá? Eu sou uma escritora altamente musical. Todo livro meu tem uma trilha sonora. Alguns livros com mais intensidade, como é o caso da Mais Bela Melodia, porque ele trabalhava basicamente com música, então eu tinha músicas, né, desenhando capítulos, então tinha muita importância. E aí, como eu já trabalhava com isso, com essa questão da música, eu mantive.
Aí, então, todas as minhas tabelas hoje em dia de roteiro têm o nome de uma música, tem o nome música, e se eu for trabalhar com alguma música dentro daquele capítulo, eu coloco o nome da música, porque depois que eu acabar o livro todo, que eu quiser fazer uma lista de playlist no Spotify para disponibilizar pros leitores, eu sei aquela música que eu usei, eu não preciso estar relendo a história para lembrar as músicas que eu utilizei. Então, tenho sempre um espaço para música. O lugar, o cenário qual você está escrevendo. No caso da Mais Bela Melodia, ele começa com um incêndio. Um incêndio ocorre onde? Numa escola. Então, eu coloco aqui, escola tal e tal e tal, se o nome da escola for importante. Ou se não for importante, eu não preciso botar o nome da escola, basta eu colocar escola. Se naquele mesmo capítulo o personagem estava em 2 lugares, ele começou o capítulo em um canto e foi para outro, é importante você colocar isso também. Principalmente quando envolve lugares. Esse livro que eu estou trabalhando agora, eu tenho 2 escolas. Eu tenho a Terreiro Aranha, que é a escola dos garotos, e tenho o Colégio Aurora, que é uma escola mista dentro da cidade. Então, eu tenho que sempre estar retratando e me lembrando onde foi que eu escrevi aquilo ali. Se você vai trabalhar, no caso da Silvia, que é a minha personagem mais nova, ela é mecânica. Ui, minha gente, desculpa. Ela é mecânica e trabalha numa oficina. A oficina passa a ser um lugar importante. A casa do Arte, a casa da Silvia, enfim, cada lugarzinho que você usa dentro da tua história é importante você colocar como lugar. Até porque, se você quiser fazer quotes depois do seu livro, é importante que você lembre cada... Eu normalmente costumo fazer quotes por capítulos. É importante você saber em que lugar você estava naquele capítulo. Ajuda você a buscar imagens, por exemplo, se a menina estava numa floresta, se a menina estava numa praia, enfim, ajuda você a lembrar. Essas coisas que eu coloco aqui de informações extras, essas aqui não são primordiais, mas essas coisas que são extras, ajuda você depois a fazer o marketing do seu livro, ok? Então, por isso que eu mantenho. E a questão do POV, para mim, é sempre muito importante, porque eu sou uma escritora que mescla muito pontos de vista. Então, normalmente entre 2 protagonistas, tá? Eu escrevo mais romance, então fica sempre entre o menino e a menina. Eventualmente, nas minhas histórias, isso aconteceu com Improváveis Deslizes, isso aconteceu, está acontecendo com esse livro. A gente vai ter um narrador que não está presente na história, que vai narrar pra gente um capítulo em específico. O Ainda Que Não Me Reste Nada também tem um capítulo assim, ao final dele. Normalmente os finais, os epílogos, eu gosto de fazer por um narrador de fora, né, que está vendo aquela situação por fora. Enfim, e aí eu coloco também. Basicamente é isso. Eu tenho isso aqui montado de todos os livros antes de escrever os meus livros. Como eu já falei para vocês, isso muda, ok? Não é uma coisa fixa, mas basicamente eu tenho em todos eles. Basicamente não, minha gente, eu tenho todos eles e apesar de mudar, o esqueleto do roteiro é sempre o mesmo. Povo, basicamente é isso. Não esqueçam que se vocês quiserem ver, se vocês quiserem receber uma base dessa, uma planilhazinha dessa, deixa o e-mail aqui embaixo que eu envio para vocês. Eu vou deixar todos os links dos meus livros que eu citei aqui embaixo, porque também pode ajudar vocês a estudar um texto, né? Você vê como é que eu faço a questão do roteiro. E se vocês ainda ficaram curiosos, se vocês precisarem de ajuda, chama a Carol, Carol ajuda. Deixa o e-mail aqui embaixo se vocês disserem, Carol, não estou conseguindo fazer isso. E aí eu posso sentar com vocês, como eu faço com o pessoal que eu assessoro, e a gente tentar montar o teu roteiro junto, tá? A gente pode juntar, assim, fazer uma chamada de vídeo, quem sabe, não sei, para ajudar vocês a montar o roteiro. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.